Primeiramente, das minhas humildes reverências a Nitya Vishnu Pada Stotarashat chamado Bhaktivedanta Shilavamana Goswami Maharaj, Guru Pada Padma e Sannyasa Guru Shiksha Guru Nitya Vishnu Pada Stotarashat chamado Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E a Nitya Lila Vishnu Pada Stotarashat chamado Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Todos Vaishnavas, Vaishnavis, a todas as mães que estão ouvindo Harikatha, a todos os devotos, eu ofereço Dandavat Pranams a todos. Nesse mês de Kartika, mês de Damodara, então estamos discutindo a respeito do Shri Damodarastaka de Shri Satyavrata Muni. Ele está glorificando belamente Srila Shukadeva Goswami Pada. Ele está descrevendo também esse passatempo a Parikshit Maharaj no 10º canto do Srimad Bhagavatam. E no primeiro verso a gente discutiu Namami Ishvara. Eu ofereço Pranamas a Krishna, que é o Supremo Senhor. Ele não é uma pessoa ordinária, uma criatura ordinária. Então ele é a suprema personalidade de Deus. É o filho de Nanda Maharaj, Vrajendra Nandana Shama Sundara. Esses passatempos de Krishna se parecem como um ser humano comum. Que passatempos ele está realizando? Ele está realizando passatempos como os de um ser humano. Ele segura a flauta. Esses passatempos são muito belos. Todos esses passatempos, todas essas encarnações de Krishna, porque passatempos como ser humano, Ramachandra também realiza, mas os passatempos de Ramachandra não são tão doces como os passatempos como ser humano de Krishna. Por conta disso,
Baladeva Vidyabhushana Prabhu, ele explica, existem dois tipos de passatempos, Aishwarya Mailila e Aishwarya e Madhurya Mailila. Então aqueles com opulência e aqueles passatempos que são cheios de doçura, como o ser humano comum. Então, nos passatempos de Aishwarya, ele mostra muito a sua opulência, a sua supremacia. Então ele cria medo no coração das pessoas. Por exemplo, Nrsimhadeva, ele manifesta uma forma extremamente furiosa. Isso é Aishwarya Paralila. Ele está, assim, não é um passatempo como ser humano, ele está, assim, destacando a opulência. Por ouvir esses passatempos, ele agita, o coração dos devotos. Então, o nome desses passatempos são chamados de Aishwarya Paralila. E Madhurya Paralila, só um tiquinho para o lado. Acho que para o outro, né? Então, os Aishwaryas como ser humano, ele atrai todos, atrai o coração de todos pela doçura dos seus passatempos. Entenda primeiramente o que é Aishwarya Lila e o que é Madhurya Lila. Em Krishna Lila, ele manifesta a opulência. Todos os passatempos de Vrindavana, de Krishna, existe a Aishwarya, existe a opulência, mas essa Aishwarya, essa opulência está encoberta por doçura, Madhurya, porque esses são passatempos como um ser humano. Mesmo que ele mostre sua opulência, ninguém acredita que ele seja Deus. Então, ele com 5 dias, 6 dias, ele matou Putana. Putana havia passado veneno nos seios, veneno mortal. E Krishna, ele foi sugar o leite, foi mamar no seio de Putana e assim sugou todo o ar vital de Putana. Isso não é opulência? Pode alguém aqui beber veneno? Então isso é opulência, mas ainda assim os Vrajavasis nunca acreditam que ele seja a suprema personalidade de Deus. E outro exemplo é Trinavarta. Esses passatempos todos são muito belos. Você consegue beber fogo, mas Deus, ele pode fazer isso. Isso não é opulência? Ainda assim, em Vraja, ninguém acredita que ele seja Deus. Ele ergueu a colina de Govardhana por 7 dias e 7 noites.
Todos os Vrajavasis puderam testemunhar esse passatempo quando essa enorme montanha estava sendo erguida por Krishna com o Dendo Mindin na mão esquerda. Os amigos dele, Sakas, ficavam brincando, você não está segurando. E eles usavam palavras assim, tipo... Não é palavras assim, digamos... Aí não está vindo a palavra. Tá bom, eu concordo com vocês. Tipo zombaria, né? Usando palavras de zombaria. E eles ficaram segurando também com as varas deles, né? Aí ele falou, ok, eu vou tirar então o meu dedo. Então Krishna ia falar, tudo bem, eu estou usando minha mão esquerda, agora eu vou usar minha mão direita. Aí Krishna só moveu um pouquinho a mão dele para baixo, né? Então os bambus, né, as varas de bambus, nesse momento, as varas de bambu que os sakas estavam usando para, né, segurar, guardando, elas começaram a quebrar. Aí todos os Vrajavasis nesse momento falaram, Krishna, Krishna, por favor, nos proteja. Kishimati Radhika, na verdade, ela falava assim, Giriraj, se você cair um pouquinho, né, eu vou aniquilar você com o meu olhar de soslaio. Porque, na verdade, quem estava segurando, de fato, quem estava erguendo Giriraj era Shrimati Radhika, com a sua potência, o seu olhar de soslaio. Mas os Vrajavasis, eles não acreditam que Krishna seja Deus. Tipo uma balança. Os passatempos de Vrindavan, em termos de opulência, são mais pesados do que os passatempos de toda a opulência de todos os outros passatempos, das outras encarnações, né, de Krishna. Ainda assim, a opulência dos passatempos de Vraja é bem maior. Mas tem essa... É o que o Gurudev está falando, hoje em dia tem essas balanças digitais, né? Mas antigamente você tinha essa balança de dois lados, né? Onde você tinha que colocar um peso de um lado e aí a balança tinha que ficar equilibrada para você saber o peso, né? Existe muita opulência nos passatempos de Vraja. No Ramayana, por exemplo, né, eles podem pensar até, Rama é meu filho, mas ele é Deus, né? Os pais de Rama. Kaushalya fala isso. A mãe de Rama. Então, em Baladeva Vidya Bhushan, ele explica sobre a diferença entre Aishwarya Lila e Madhurya Lila. Vocês devem entender essa diferença. Satyavrata Muni, aqui ele está iniciando com Namameshwaram, que ele está se referindo a Vrajendra Nanda Shamasundra. Vallabhacharya, ele chegou até Mahaprabhu, ele foi até Mahaprabhu e falou, eu escrevi muito, falei muito sobre Krishna. E aí
Ele escreveu sobre os nomes de Krishna. Aí Shri Chaitanya Mahaprabhu respondeu: só conheço 2 nomes de Krishna, Yashodanandana e Shyamasundara. Que Vallabhacharya havia escrito um texto falando sobre os nomes de Krishna. E essa foi a resposta de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então, Yashodanandana, Krishna é o filho de mãe Yashoda, e as gopis chamam ele de Shyamasundara. Então, Murali Manohar, Radhikara Sikamam, então, nessa shloka, né, está se pedindo para que ó Krishna me torne uma serva de Shrimati Radhika. Já essa é uma oração comum para Krishna. Ó Krishna, Karuna Sindhu, oceano de misericórdia. Qual é a misericórdia que você pode dar para os Vrajavasis? Dinabandhu, você é o amigo dos caídos. Os Vrajavasis não falam isso. Eles falam: nós somos seus amigos. Porque nesse verso fala: você é o amigo dos caídos, dos pobres. Mas em Vraja eles falam: não, nós somos seus amigos. O Jagatpate. Os Vrajavasis nunca pensam que ele é o marido do mundo inteiro, nem o controlador do mundo inteiro. O peixe, Gopika canta. Gopesh, ele é adorado por todos os vaqueiros. No amor de Vraja, tudo é o contrário. Gopika canta. Você é o amado das gopis, canta. Krishna canta e as gopis são cantar. Shri Vishwanath Chakravartipada, ele no seu comentário fala: Ka-anta significa os passatempos que não têm fim. Ka-anta. Radha canta. Então uma doce explicação vem, né, sobre uma é uma explicação do ponto de vista da opulência e outra de madura, da doçura. Em Vrindavan, todos os passatempos de Krishna são muito doces. Krishna, ele é todo doce. Ontem houve uma dança de Madhurastaka, né, muito bela. Tudo é doce, né, em Krishna.
Palmas para dançarina que dançou. Passa mais. Já está muito doce, já docíssimo, docíssimo. Agora passa mais doce, bote mais açúcar. Tudo é doce. Krishna é doce. Todos os passatempos de Krishna. Entre todos esses passatempos, os passatempos mais elevados são os de Vrindavana. Existe Aldora Lila e Madhurya Lila. Esses dois aspectos. Aldora Lila se manifesta nos passatempos de Navadvipadam, onde ele demonstra mais sua misericórdia. Em Vrindavana, Krishna, Madhurya é proeminente e Audária, a munificência, é secundária. Em Satchidananda Gaurahari, Audária, a munificência, a compaixão, ela é primária e a Madhurya, a doçura, é secundária. No Madhurya Kadambini, isso é falado no último capítulo. No 8º capítulo. No final, há uma explicação sobre isso. Porque se você não lê um livro até o seu final, então o que você vai entender? Não, você não pode entender se você não ouviu a conclusão do kata. Como é que Krishna está manifestando essa sua magnanimidade nessa sua manifestação como Gauranga? Madhurya Kadambini que explica aqui. Krishna, ele manifesta o prema um por um, né, no coração das pessoas. Mas Chaitanya Mahaprabhu, que é o mesmo Krishna na forma de Gauranga, ele manifesta todos os humores ao mesmo tempo no coração dos seus devotos. Se eu explicar isso, vai ser uma grande bem-aventurança, mas vai tomar muito tempo e vocês também não vão entender. Vocês podem ler isso. Porque Mahaprabhu ele é chamado de Mahavadanya. Mahavadanya. Ele não é Vadanya, ele é Mahavadanyaya. Quem é realmente extremamente magnânimo. Gaura. Gaura que vem com essa tez clara, dourada. Krishna está coberto por essa compleição, por essa tez, né, clara e dourada. E Chaitanya Mahaprabhu, ele expressou esse kata para Rai Ramananda. Ninguém mais. Quem viu essa forma de Rasaraja, né, Mahabhava, apenas Rai Ramananda. E Rai Ramananda, nessa conversa, ele falou, por favor, não me engane, né? Tipo, eu sei quem você é, Rai Ramananda falou, não tente me enganar. Pois Krishna Shri Chaitanya Mahaprabhu é Krishna, mas está encoberto por essa tez brilhante e clara de Srimati Radhika. Primeiro, Shri Chaitanya Mahaprabhu tentou negar. Ele falou assim,
Eu vi suas glórias, primeiramente, disse Sarvabhauma Bhattacharya. Mahaprabhu, quando ele foi para o sul da Índia, Sarvabhauma falou para Sridhar Mahaprabhu: quando você for ao sul da Índia, há um grande Mahabhagavata, né, com o mesmo humor que você, que vive lá, você deve encontrá-lo. Ele se chama Rai Ramananda. Rai Ramananda, quando ele costumava ir na assembleia de eruditos, todos estavam falando sobre Brahma, né, sem forma, porque os impersonalistas querem estabelecer que Deus, ele é Nirakara, ele não tem forma, não tem qualidades. Adorem a Brahma, e eles ficavam adorando isso e absortos nisso. Essa é a filosofia deles. Mas Rai Ramananda, quando ele costumava nesse tipo de reunião, de assembleia, Rai Ramananda começava a falar sobre golpes. Aí todo mundo perguntava por que ele está falando sobre mulheres, né, sobre donzelas. Aí Sarvabhauma Bhattacharya falou: eu costumava primeiramente fazer piadas, né, fazer chacota com Rai Ramananda, porque ele ficava só falando de mulheres, né? E a gente falava, e eu era impersonalista, eu falava, então eu defendia Aham Brahmasmi. Eu sou Brahma. Sou Brahma, desculpa. Remova a Maya, né? E dessa maneira você se tornará Brahma. Mas eu realizei, pela sua misericordiosa. Então, Bhattacharya, ele realizou, pela sua misericórdia, eu realizei que Rai Ramananda, ele é um devoto de altíssima classe. Então ele falou: se você vai para o sul da Índia, por favor, se encontre com ele. Então Mahaprabhu falou: então, Satchidananda Guru Hari, ele falou para Rai Ramananda: eu vi suas glórias anteriormente. Então, tudo que o Mahabhagavata fala é porque ele vê a doidade dele em todos os locais, né? Então, o Tama Mahabhagavata, se existe um rio, ele vai se lembrar de Yamuna, de Ganga. Se tem alguma floresta, ele vai se lembrar se tem um jardim, vai lembrar das plantas das trepadeiras de Vrindavana. Se ele vê uma montanha, ele vai ser estimulado por lembrar dos passatempos de Giriraj Govardhana. Então esse é o Tam Mahabhagavata, os sintomas de um Tam Mahabhagavata. O Tam Mahabhagavata, ele não vê as coisas grosseiras, né? Mas tudo que ele vê é um estímulo para ele se lembrar dos passatempos de Radha e Krishna. Às vezes ele está dançando em êxtase, às vezes ele está chorando, às vezes ele está rolando. Isso, assim é um Mahabhagavata. Às vezes ele está chorando, às vezes ele está rindo. Esses são sintomas de um Mahabhagavata. Shri Chaitanya Mahaprabhu está dizendo: você é um Mahabhagavata. Então, você está falando que eu sou Deus, né? Mahaprabhu,
Eu sou um sannyasi materialista, eu não sou nenhum sannyasi apropriado, né? Ele falou para Ramananda. Mas Ramananda falou, por favor, não me engane. Eu sei que você é Deus. Sei que você é Krishna. Então, seu corpo está todo abraçado, envolvido por esse brilho do corpo de Srimati Radhika. Por favor, me fale, me mostre. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele sorriu e ele manifestou essa Rasaraja Mahabhava Swarupa, essa forma, essa Raja Mahabhava para Rai Ramananda. Krishna, ele é Rasaraja e Radhaji, ela é Mahabhava Swarupini. Então ele demonstrou essa forma, Rasaraja Mahabhava. Ambos, Radha e Krishna, estavam se encontrando e assim vem Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ele se manifesta assim. Então Rai Ramananda não pôde se conter e ele desmaiou. Então o que é essa forma Rasaraja Mahabhava? Então apenas Rai Ramananda ele pôde ter o darshana dessa. Então, pela misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele fez com que Rai Ramananda acordasse, saísse do seu desmaio. E aí ele falou, eu mostrei essa forma apenas para você, mas não fale disso para ninguém. Então Satchidananda Gaurahari é uma forma combinada de Radha e Krishna. Existem muito belos humores se manifestam. Então a Audária Audária é o aspecto principal na Leela de Mahaprabhu. Srila Vishwanath Chakravartada, ele está explicando. Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele manifesta todos os humores simultaneamente no coração do devoto, mas Krishna ele manifesta um humor a cada vez. Por exemplo, para os devotos Sindasya, ele manifesta sua forma com 4 braços, segurando a chakra, a massa. E quando eles desmaiam, os seus devotos, então, Krishna, nessa sua forma, ele toca o devoto. E aí o devoto, ele recobra a sua consciência. Porque ele desmaiou, de ter o darshan no devoto, e aí ele toca e o devoto ele tem recobra a consciência. No caso de um devoto de Madhurya-rasa, todos esses humores acontecem de abraçar, fazer piadas, beijar. Então Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele manifesta ao mesmo tempo todos esses humores. Essa explicação muito belamente é explicado no Madhurya Kandamini. Então você tem que ler repetidas vezes. Você tem que ouvir repetidas vezes e não existe um limite para isso. As coisas materiais. Se você, vamos dizer, fica comendo uma vez, mascando, uma cana de açúcar, você pode ficar mastigando, e sugando essa doçura, e uma hora vai
acabar, né? Mas em Rasa Madhurya, no mundo transcendental, você pode repetidamente ficar... esses humores vão vindo, essa doçura não para, não para. Quanto mais você mastiga, mais você suga, né, aquela doçura, mais ela vem, esse néctar. Essa é a diferença entre as coisas materiais e as transcendentais. Então a doçura é dessa forma. Então a gente está falando de Audarya Pradam, que é a proeminência de magnanimidade, e Madhurya Pradam, a proeminência de doçura. Krishna, ele é misericordioso, mas essa misericórdia, ela é limitada a Vraja. Satinandana Gaurahari, ele tem a natureza extremamente magnânima. Ele manifesta seus passatempos em Navadvipa. As glórias de Navadvipadam são enormes. Então, são... Ramananda, Shri Chaitanya falou, essa complexão dourada, ela não é minha de Shimateradika. E Shimateradika, ela não toca ninguém que não Krishna. Brajendra chama Sundar Krishna. Ninguém ela tocou, nem vai tocar. Em todas as encarnações, Krishna vem, né? E por acaso Radhaji, ela toca Ramachandra? Nunca. Mas Shimateradika não vai tocar Mathura-desh Krishna, Dwarakadesh Krishna. Shimateradika não toca ninguém que não Brajendra Nandana chama Sundar Krishna. Essa é a qualidade especial de Shimateradika. Tem um lugar que a gente vai próximo a Chandra Sarovara, o local chamado Narayana Sarovara. E tem um belo passatempo que acontece lá, no sopé de Giriraj Govardhana. Então, Krishna desapareceu da raça. Então, meus gopis, estamos sofrendo muita separação de Krishna. Nós temos que encontrá-lo. Então, todas as gopis começaram a procurar por ele. Então, elas fizeram uma estratégia para conseguir pegar Krishna, né? Elas fizeram como um círculo assim, né? Então 300 bilhões de gopis fizeram como uma chakra viúva, né? Uma armadilha para não deixar Krishna escapar. E é só que estavam pensando. Apenas 2 gopis vão para dentro, né, da floresta, e as outras se dividiram e fizeram cercaram a floresta, né? E aí dentro do Kund elas viram a forma de Narayana. As gopis disseram: esse não é nosso amado Krishna. Elas deram pranama e continuaram. Aí veio Shimateradika. E apenas por sentir a fragrância de Shimateradika, Krishna não pôde manter nessa forma com Narayana, porque esse Narayana era Krishna, disfarçado de Narayana. E aí ele se transformou na... Então os 2 braços inferiores entraram dentro do estômago e ele ficou na forma, né, de Krishna, Brajanananda chama Sundara. Então essa é a glória de Shimateradika. Então estamos falando de Aishwarya Lila e Madhurya Lila.
Existe a Aishwarya, mas os Vrajavasis, os Vrajavasis nunca pensam que Krishna seja Deus. A opulência se manifesta, mas eles nunca pensam que ele seja Deus. Às vezes, em separação, elas talvez, raramente, elas podem, por exemplo, em Gopi Gita, existe um verso onde eles falam isso. Elas. Ó Krishna, você purificou Yamuna, você protege os Sidhis e você nos protegeu da cobra Kaliya, nos protegeu de Indra. E pelo seu toque, que Kaliya havia contaminado o Yamuna, pelo seu toque, você purifica Yamuna. E você nos protegeu de Bakasur. Quando Indra, ele começou a mandar, ficou irado, e ficou mandando essa tempestade, né, em Vraja, com o objetivo de inundar, né, completamente a Vraja. Então, você ergueu Giriraj Govardhana e nos protegeu. Então, todos esses passatempos de Krishna, eles surgem. Mas Krishna, elas pensam, Krishna nos protegeu. Na verdade, nós protegemos Krishna. Krishna não ergueu a colina de Govardhana. Na verdade, Srimati Radhika fala, eu ergui. Nós protegemos Krishna. Mas no modo de separação, alguma opulência com relação a Krishna se manifesta. Ah, você matou aquele demônio, esse demônio. Mas os Vrajavasis, na verdade, não acreditam nisso. Pois no coração dos Vrajavasis, eles têm essa concepção no coração de que Krishna é nosso amador. Ele é um simples vaqueirinho. Às vezes, talvez Narayana entre dentro dele, né? O possua, digamos, entre dentro dele e realize essas atividades. Às vezes é falado, né? Prananda Yashoda, seu filho é como Narayana, mas ele não é Narayana, né? Ele não é de fato Narayana na concepção dos Vrajavasis. Qual o humor que eles têm, os Vrajavasis? Satbandhu, Lokik Satbandhu Bhat Priti. É o humor de que Krishna é um membro da família. Às vezes, por ouvir algumas coisas de Purnamasi, as gopis podem acreditar. Às vezes vem um pouquinho de opulência, mas logo passa. Srila Vishwanath Chakrabarti ele compara isso como tem um grande caldeirão, você está fervendo assim uma quantidade muito grande de leite, né? Eu perdi o número, mas enfim, muitos litros de leite, muitíssimos litros de leite. E nesse leite você joga, né, um pedacinho de grama, de palha. Aí às vezes, enquanto o leite está fervendo, às vezes essa palha ela se manifesta na superfície, aí logo depois ela entra para dentro, né, do leite novamente. Então é dessa maneira, isso é a comparação com esse humor de opulência. Às vezes ele se manifesta, mas é muito raro. Mas na verdade, Yoga Maya que manifesta essas palavras
né, na boca dos Brajavasis. उनके पास कितने A mulher no momento do casamento, मूल्यवान वो क्या करते हैं se ela não tem muitas joias, né, antes de se casar, क्या करेंगे अरे रेंट लेकर के आप रेंट पे ले किराए में लेकर के आओ então eles para fazer tipo, existe possibilidade de você alugar joias, né? Fazer um aluguel. E também as joias não são bijuterias, né? Não são reais, o ouro não é real. Você não teria o dinheiro para comprar, né? Então você aluga. Então comprar é muito caro, né? Comprar essas joias. Qual o valor de uma joia, né, verdadeira? Talvez 2.000 rupias. Talvez. Então a gente não pode pagar isso, então a gente aluga. Por criança dá umas 500 rupias, né? Tá falando de um drama que vai ter hoje. É uma peça de teatro. E apenas o aluguel só por 15 minutos. O uso mesmo, né? Não o aluguel, mas vai só se usar por 15 minutos, que é o tempo da peça. Se você comprar uma joia verdadeira, assim, aliás, uma verdadeira não, uma bijuteria, já vai ser caro, mas se você comprar uma joia de verdade mesmo, aí vai ser milhões e milhões de rupias. Por que eu estou falando isso? Todos esses humores das gopis, esses humores de opulência, Aishwarya, às vezes se manifestam, né, nas gopis por conta de Yoga Maya. Assim como o leite. Quando o leite está, né, fervendo, aí você coloca um pedacinho de palha, né, no leite, aí às vezes esse leite aparece na superfície. Às vezes essa palha aparece na superfície do leite. Da mesma maneira, essa opulência, né, das gopis, dos Brajavasis, às vezes ela aparece, mas logo desaparece. और जब विवाह आदि हो जाते हैं तब क्या हो जाता है वो समस्त अलंकार आदि को पुनः o exemplo dessas joias que são alugadas, né, no momento do casamento, você usa na hora do casamento e depois você devolve, né, para a companhia, né, que você alugou. É a mesma maneira com esses sentimentos de opulência. Então estamos falando que uma coisa é agora o Gurudev está falando sobre separação e encontro. Os passatempos de separação vão nutrir os passatempos de encontro. Não pode haver encontro sem separação. Quanto mais a separação, mais a doçura do próximo encontro, né? Então existem 4 tipos de separação e 4 tipos de encontro. Sambrityama. Cada tipo de separação é conectado com um tipo de encontro específico. Então temos um passatempo de separação e às vezes durante a separação acontece um encontro. A gente tem uma moeda e a moeda tem 2 lados.
O valor é o mesmo, आप né? फर्क नहीं कर सकते Você não pode falar que um lado de uma moeda vale mais que outro. कोई लेगा फिर लीजिएगा Se você cortar a moeda no meio, ninguém vai aceitar aquela moeda. फिर उसी प्रकार करते हैं जीवन को मिलन Então, os passatempos, né, de encontro e separação são como dois lados da mesma moeda. संभोगमय विरह है Então, सत्य संभोगमय विप्रलंबन और महापुरुष की लीला करते हैं os विप्रलंबन passatempos de Krishna são Sambhogamai, predominam o encontro, e os de Mahaprabhu são Vipralambamai, né, predomina इसलिए गौर लीला की विशेष महिमा a separação. गौर लीला की विशेष Então, essas são as glórias de Gaura Lila गौर também. लीला में कोई एक बार प्रवेश कर जाए A separação é primária, né, nos passatempos de Mahaprabhu. E se você adentra nos passatempos de Gaura, automaticamente você adentra nos passatempos de Krishna. É por isso que devemos servir Radha Govinda sob a guia de Shri Chaitanya Mahaprabhu. और सिद्धि दशा में जब हो जाएगा वही आपके आत्मा जो Quando a gente alcançar o estágio de perfeição, Siddhi, aí nossa alma vai se dividir em duas partes. Uma irá para Vrindavana, na transcendental, e irá servir a Radha Govinda, e a outra parte da nossa alma irá para Shweta Padam, Navadvipadam transcendental, irá servir a Shri Gauranga. Gauravane. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, nesse Kirtana, ele está falando Kabe Gauravane. Quando? Então, Radha Dam é outro nome para Gauradam. Quando, abandonando todos os prazeres corpóreos, né, eu vou vagar pelas várias árvores drapadeiras das margens do Suraduni Ganga, em Gauravana, né, Shnavadvipadam, chorando e clamando Ahara Deha Krishna. Muito belo esse Krishna de Srila Bhaktivinoda Thakura. Em Navadvipadam, se você recebe a misericórdia de Navadvipadam, então você pode adentrar em Vrindavanadam. Você está indo por muitos lugares, mas você não pode ver esses passatempos porque você está sob, né, está vendo a rede de Maya, né? Está dentro da rede de Maya. Mas em Gauradam, todas as ofensas serão automaticamente removidas. Então se lembre de Gaura Sundar. Sempre se lembre dele. Satyanandana Gaurahari, especialmente nessa Kali Yuga, quem que irá dar prema? Quem dá prema? Apenas Satyanandana Gaurahari. Então Mahaprabhu que vai dar prema nessa Kali Yuga. Então Siva, Radha e Krishna sob a guia de Gaurahari. Por que nós não cantamos Gaura Gaura? Pois essa é a instrução de Mahaprabhu, né, que a gente deve cantar Hare Krishna. Por que a gente não fica cantando só Gaura Gaura, né? Porque a instrução de Mahaprabhu, a instrução do mestre, ela é superior até o próprio mestre. E Mahaprabhu falou, cantem esse Mahamantra. Então você me ama, então cantem esse mantra.
Então, se vocês têm, né, amor e afeição por mim, vocês sigam essas instruções, essa instrução. Se você me ama, o que você deve fazer? Siga a minha instrução. Qual a instrução de Shri Chaitanya Mahaprabhu? Ele fala, esse é o Mahamantra, cante. A instrução da deidade adorável é superior à própria deidade adorável. Hare Hare. No Shri Chaitanya Charitamrita, isso está, aparece, né, no Shri Chaitanya Charitamrita. Uma mulher casta, ela não fala o nome do marido. Mas nesses tempos modernos, todos, né, as mulheres falam o nome dos maridos, né, porque os tempos mudam. Mas havia uma época em que a mulher casta não falava o nome do marido. E Krishna é Pati. Então se a gente não deve falar o nome do marido, por que a gente deve falar o nome de Krishna? Então Mahaprabhu respondeu. Mesmo a instrução do marido é maior do que o marido, do próprio marido. Se o marido está falando, fale o meu nome, né, fale o meu nome. Então, apenas para o meu prazer. Então, a instrução do marido é superior ao próprio marido. Então, Mahaprabhu, ou seja, Krishna está dizendo, em Kali Yuga, cante esse Mahamantra, Hare Krishna. Krishna na forma de Mahaprabhu diz isso. Essa resposta é muito bela, essa resposta é dada por Mahaprabhu. A instrução é a mais importante. Né? Se o marido estiver feliz, não há problema nenhum. O objetivo é satisfazer o marido. Se o marido falar para você falar o nome dele, talvez você não fale, talvez ele fique ofendido. Tipo, em vez de chamar o nome diretamente, fala, pai de Kaneya. Mãe Yashoda nunca fala Nanda Maharaj diretamente. Ela fala, pai de Krishna, pai de Kaneya. Na Bengala, Sunchak significa ouçam, eles não falam o nome. Mas nesses Kirtans é falado dessa maneira, né? Pai de Kaneya, né? É a maneira como Mãe Yashoda, por exemplo, chamava Ananda Baba. Se você fala o nome do marido, a idade o marido vai viver menos. Você faz, outro dia teve esse essa dia de adorar o marido, desejar vida longa para o marido. Aí você vai lá e fala o nome do marido, aí você, né? Como assim? Você faz esse Karvachar, essa cerimônia de adoração ao marido uma vez por ano, mas todos os dias você está falando o nome do marido, então
né? Você uma vez no ano você deseja que ele tenha vida longa, mas todo dia você está diminuindo a vida dele, porque está falando o nome dele. O Gurudev está brincando aqui com as com as mulheres, as mães. क्या पूरे रामायण में देखो हम नहीं कर रहे हमारे भारतीय संप्रदाय से Mesmo no Ramayana, भगवान रामचंद्र a gente, और रामायण पढ़ो देखो quando o Senhor Ramachandra ele foi para a floresta, quando पीछे vocês podem ver no Ramayana, जब प्रवेश किया था मुनि ऋषि लोग रामचंद्र सीता लक्ष्मण के देखो, Ramachandra estava sempre andando na frente de Sita. हम नहीं कर रहे और सीता सीता देखो Vocês podem ver no Ramayana. थोड़ा एक जगह में विश्राम करने मुनि ऋषि के पत्नियां जो सीता देवी की जय घेरी स्त्री जाति के स्वामी होते हैं Os Munirishis, पूछ रहे कि भाई ये दोनों में जो एक सांवला है और एक गोरा है, ये दोनों देखने में तो बहुत सुंदर है? अच्छा मुझे बताओ ये दोनों में तुम्हारे पति कौन है कौन पूछे os Munirishis estavam perguntando para Sita Devi. ये देखो ये जो Deixa eu entender. गोरे वाला ही है ये मेरा देवर है ये मेरा देवर है ये देवर है और जो सांवला जो देख रहे हैं वो उनके बड़े भाई हैं बड़े भाई हैं। Então, porque os Munirishis queriam saber quem era o marido, né? Elas estavam em dúvida quem era o marido de Sita. Então eles falaram, existe um de tez mais escura e outro de tez mais clara. Aí ele falou, esqueci qual foi a palavra que ele usou. Mas ele falou, ela explicou de maneira indireta quem era o marido dela. Né? Ela falou, aquele que tem uma compleição clara, ele é o... Não lembro qual foi a palavra que ele usou aqui. Mas ele falou assim, mas ela falou, não é meu marido, mas ela falou assim, o outro de compleição mais escura, ele é o irmão mais velho desse que tem compleição clara, né? Então ela explicou de maneira indireta quem que era o marido dela. Ó, देवी शब्द माधुर के अंदर उसमें प्रकाश होता है पति भी पत्नी के नाम से कोई विशेष से नहीं होता o marido também não fala o nome da esposa, apenas uma ocasião muito, né, muito específica. और हम भी नहीं सुना मेरे माँ Eu nunca ouvi o meu pai falar o nome da minha mãe e nunca ouvi minha mãe falar o nome do meu pai. क्या करना है वो सब बता संस्कृत Nas vilas, essas tradições ainda são seguidas. Na cidade, as coisas já mudaram, né? Mudam mais rápido. आप रामायण कर हमारे सभ्यता Você pode ler o Ramayana, हम इसे करें कोई प्रश्न करते हैं né? O Sanatdharma, ele funciona dessa maneira. कृष्ण नाम Então, por que a gente canta, né? Pode se perguntar, por que a gente canta o nome de Krishna no Mahamantra? Porque Krishna, ele é जगतपति जगन्नाथ का Jagatpati, é o marido de todo mundo. E na tradição, a gente não fala o nome do marido. Então, por que a gente fala o nome dele? Então, Mahaprabhu, समझ में आ गया ele respondeu, a instrução do marido, ela é superior ao próprio marido. आदेश दे ये महामंत्र Esse mesmo, o próprio Krishna está dando essa instrução de se cantar o Mahamantra. Então, se você tem amor e afeição com relação a mim, você deve cantar esse Mahamantra. प्रभु के कोई नाम Não cante nenhum outro Mahamantra. Cante apenas esse Mahamantra. यहाँ पर क्यों महामंत्र जपते हैं Isso é explicado no Chaitanya Bhagavat. हम क्यों नहीं गोल गोल नाम जपते Por que cantamos o Mahamantra? Porque isso é uma instrução de Mahaprabhu. Por que a gente não canta Gora Gora? अरे नहीं हम गोल गोल जपते हैं Algumas pessoas falam, não, vamos cantar Gora Gora, não vamos cantar Hare Krishna. अपने क्या बोलते हैं अपने मन गढ़ंत मन में आ गया
अरे चैतन्य भागवत तो पढ़ो Então eles estão só criando, né, com as suas mentes o que eles querem fazer. ऐसे भाई Os devotos chineses, eles me fizeram tantas perguntas sobre isso. एक Eu दूसरे estou का lembrando. अपने आप को एक ही E eles estavam discutindo entre eles. ग्रुप बना दो बोले हम तो गोल गोल जब करेंगे दूसरे कुछ नहीं बोले अरे तुम हम तो जब नहीं करते क्या करेंगे Então, os discípulos de um guru só estavam fazendo dois grupos. Uns estavam falando para cantar Gora Gora हम तो जब नहीं करते e outro, né, não queria. Então ele falou assim: महाप्रभु के आदेश है qual é a benefícia de receber Harinama, iniciação, né? Siga a instrução de Mahaprabhu. Vocês vão se encontrar com muitos tipos de pessoas. E às vezes eles vão te irritar. Não. E ele fala, então, cante Goura. Então Radha Prema vai se manifestar. Mas siga a instrução de Mahaprabhu. O que ele está falando? E você pode ler isso no Chaitanya Bhagavata. Na Kali Yuga, como trazer as pessoas, né? Você traz uma pessoa e aí outra pessoa vai embora. E as pessoas, elas brigam umas com as outras e todas acabam indo embora. E para onde elas vão? Elas vão para a vida material. Não há benefício nisso. Mahaprabhu está dizendo, Siddhanta Bolya Chaitanya Karasa, né? Não seja preguiçoso em aprender o Siddhanta. Primeiro você lê o Chaitanya, depois o Chaitanya Charitamrita. Acho que o Gurudev quis dizer, né? Você pode ver primeiro isso no Chaitanya Bhagavata, depois você pode ver também no Chaitanya Charitamrita. Se a gente acredita no Guru, mas não segue as instruções de Guru, ou a gente segue as instruções de Guru, mas não acredita no Guru. Isso é Ardha Kukuti Vichar, né? Essa lógica da meia galinha, Ardha Kukuti Nyaya, a lógica da meia galinha. Eles queriam dividir uma galinha, né? Então, fala, a gente divide a parte da frente e a parte de trás, né? A parte que dá os ovos é de um lado e a parte que come é de outro. Então se você corta a galinha, não vai dar certo. Então, tanto seguir as instruções de Guru e não acreditar em Guru, quanto acreditar em Guru, mas não seguir suas instruções, ambas são a parada. Então, siga as instruções de Mahaprabhu. O que ele instruiu? Que cantemos os santos nomes. Hare Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Eu não estou falando para não cantar Goura. Nós também cantamos o Goura Mantra e nós cantamos o Mahamantra. Mas você deve dar ênfase no Hare Krishna Mahamantra. Né? Porque senão vocês vão ficar só brigando, né? Discutindo, dividindo. É como o cachorro do lavador, né, de roupas.
आज भी देखो इतना मुझे परेशान अरे सुनो इसमें गौर अनुगत में Às vezes as pessoas podem me irritar bastante. Eu falo, ouça primeiro. सिद्धांत में प्रतिष्ठित हो जाए तब अपने आप Vocês devem compreender o Tattva Siddhanta. गुरु निष्ठा हो जाए Desenvolvam Guru Nishta. Mas se vocês entenderem o Tattva Siddhanta, vocês vão poder obter Guru Nishta, Bhajana Nishta. Como é que vocês vão entender esse Harikata de alto nível? O mais elevado, o humor das golpes, qual é o benefício de ouvir Tashkatas? Não há benefício. Assim como o cachorro de um lavador, né? É completamente inútil. Nesse sentido, então, Tattva Siddhanta é muito importante. Então, a gente está falando sobre o Damodara Vrata, mas o tempo já está no fim. Então, só falar um pouco do Damodarastaka. Sanatana Goswami Pada no Brihad Bhagavatamrita. Ele explica o Siddhanta. Deus. Ouçam, não falem. No Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami Pada é explicado o Siddhanta. भगवान के रूप सौंदर्य का ही वैशिष्ट होता है। इस आदमी से और क्या बोला जैसे परिवार होगा भगवान उसी प्रकार अपने स्वरूप सौंदर्य माधुर्य से भी प्रकाश करते हैं। परिकर कैसे प्रकट किया? Deus manifesta sua forma, etc., de acordo com seu devoto. Por exemplo, Krishna em Vaikuntha se manifesta na forma de Narada, por causa dos associados que existem lá. Eles estão esperando por essa forma. Então, Sanatana Goswami Pada no Brihad Bhagavatamrita, ele estabeleceu esse Siddhanta. De acordo com o desejo do associado Parikara, diversas formas do Senhor se manifestam conectadas a esses desejos. Então, o Deus, ele manifesta a sua forma e qualidades de acordo com o devoto, os desejos do devoto. Né? Por exemplo, o devoto em Vatsalya, ele manifesta, Krishna manifesta sua forma como Bala Gopala, ou pequeno Krishna. E para as gopis, Krishna manifesta a sua forma jovem, muito bela, para Jendranandana chama-se, como é descrito nesse verso. सर्वांगे परिचंदन शोधम प्रदेश मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते उपावचना गोपस्त्रियों के द्वारा ही परिवेष्टित गोपियों के पर क्या भाग से पढ़ने उनके द्वारा o humor de Parakia das gopis. कृष्ण रास से अंतर्धान होने के बाद गोपियां जब गोपी गीत Quando Krishna desapareceu da Siddharasa e as gopis falaram o Gopi Gita, depois Krishna se encontrou com elas e manifestou uma forma muito belíssima. Essa bela forma que Krishna manifestou derrota mesmo a beleza de Kamadeva, o Cupido. Na sua forma, seu sorriso. Sua forma como Cupido.
इस रूप के भीतर जैसे धारण करना Essa forma de Krishna derrota até a forma de Kamadeva. As pessoas pedem, ó, Deus, me dê seu darshan. Mas se eu der, Deus responde, se eu der o meu darshan, você não vai ter como sobreviver, você não vai ter como aguentar, nesse seu corpo não vai aguentar. Então, o devoto fala, então não me dê o darshan agora. Rai Ramananda, ele desmaiou ao ver essa. Primeiramente, você livre, né? Sobre a plataforma você vai estar livre da luxúria e da ira. Então a gente está explicando que de acordo com o humor, o desejo do devoto, Krishna, o Deus manifesta suas diversas formas. Se você vai a um casamento, se você simplesmente pegar essas roupas que você está vestindo agora e entrar no casamento, ninguém vai te deixar entrar. Então você tem que, né, usar roupas belas, né, muito chiques para entrar em um determinado lugar, às vezes. Pessoas muito ricas vão estar lá vestindo, né, roupa de seda. Se eles verem uma pessoa vestindo roupas assim de um mendicante, assim, né? Aí eles não vão deixar você entrar. É verdade ou não? Então, de acordo com seus associados, Deus manifesta sua forma de acordo. Em Goloka Vrindavana, Gopa Vesha Venukar Navakishora Natavar. कृष्ण अपने एक वैकुंठ में प्रकाश कर रहे हैं गुरु और वशिष्ठ के हाथ Em Vaikuntha, Krishna manifesta uma forma. कोई चतुर्भुज के रूप में कृष्ण गोपियों के समाज में प्रकट करते गोपियां Ele manifesta essa forma de Chaturbhuja, né, 4 braços, mas na frente das gopis. Eu já falei esse Harikata agora, né? As gopis, elas deram pranam para Narayana e passaram, e falaram assim, Narayana, nos dê a misericórdia que possamos encontrar sem demora o nosso amado. Então, Krishna, as gopis, né, elas têm esse desejo de se encontrar com Krishna. Então Krishna manifesta essa forma, né? Essa forma Navadjovanancha, entre 12 e 13 anos. E os seus olhares soslaio atraem a todos. Ele usa uma pena de pavão na cabeça. Ele sorri. Ele manifesta sua forma como Dir Lalita Nayaka. Então as gopis dizem, esse sim é o nosso amado Govinda. Então essa explicação é dada Jai Shri Gurudev Ki Jai. Hare Krishna. Desculpa as falhas. Até mais tarde. Hare Krishna. The mic.